Uma boa tarde, uma boa bênção, que os orixás nos abençoem, uma boa noite, uma boa madrugada para quem vai ver essa live. E nós estávamos até agora trabalhando, que a vida do sacerdote não é fácil. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu atendi uma pessoa hoje de manhã e essa pessoa eu já tinha atendido há algum tempo atrás e uns 2 meses atrás foi solicitado fazer um ebó para esta pessoa. E aí, se a pessoa acha caro ou não, tá tudo bem. A gente respeita o bolso de cada um, tá? Mas a espiritualidade, ela mostra o que precisa ser feito, tá? Pois bem, se passaram esses 2 meses, esse cliente retomou hoje a consulta e eu atendi ele de novo de manhã. E quando ele nos procurou, a vida dele até que estava boazinha. Passou esses 2 meses e um pouquinho. O problema dele de lá atrás, hoje está muito maior do que quando ele nos procurou pela primeira vez. O que eu quero dizer com isso? A parte mais triste de ser sacerdote é quando a gente passa um axé que precisa ser feito e não estamos falando de valores financeiros, que é a moeda de troca, mas é aquilo que precisa ser executado muitas vezes com muita agilidade e rapidez. E às vezes a pessoa ela não dá tanta importância para aquilo. Por quê? Porque no bolso da pessoa às vezes não cabe, ou porque às vezes a pessoa ela estava enfrentando alguns problemas e tá tudo bem, tá tudo certo. Então assim, existem diversas situações do qual a gente respeita e tá tudo bem também, tá? Então assim, vamos nos atentar àquilo que é orientado em consulta. Porque assim, a espiritualidade ela trabalha? Sim, ela trabalha. Não adianta eu buscar um trabalho espiritual e eu ficar aqui assim, ó. Ah, eu paguei o axé, o pai e a mãe de santo se vira, se resolva. E eu fico aqui assim, ó, nessa posição. Posição de vítima, posição de coitadinha, de coitadinho. A conta não fecha. Por que eu tô falando isso aqui? Porque tudo tem custo, tá? Tudo envolve dinheiro. Se tu precisa fazer um axé de Chapanã para desfazer uma demanda, uma quizila, seja lá o que for, tu precisa de dinheiro. Se tu quer fazer uma amarração, vai dinheiro. Tu precisa comprar os bichos, tu precisa fazer tantas outras coisas. Então assim, é muito difícil para nós. Eu até entendo que muitos de vocês já passaram por diversas mãos de trabalhos espirituais com diversos sacerdotes, já gastaram o dinheiro que podia, o que não podia. Só que a espiritualidade ela não trabalha de graça. Então assim, todo mundo tem direito de achar um axé caro, de achar que vale, que não vale, tá tudo bem, tá tudo certo. Então assim, um outro caso também que eu atendi, essa pessoa já era minha cliente. A pessoa, eu tinha passado o valor do axé, a pessoa me deu a autorização, eu fiz o axé que precisava, que na época a pessoa estava com egum encostado, enfim. E aí eu dei uma condição para a pessoa pagar. Pois bem, a pessoa ela não pagou o axé, ela pagou, deu uma entrada, o resto não pagou mais. Isso eu não faço mais na minha casa de religião. Eu não faço mais isso para ninguém. Porque ela já era cliente, sempre pagou direito e não me deu satisfação, ela não terminou de pagar o axé. Pois bem, o tempo se passou, tem quase 8 meses, porque eu anoto tudo. Pois bem, a cliente, não sei o que aconteceu, ela não pagou e hoje ela mandou uma mensagem para a secretária falando que precisava marcar uma consulta urgente, que a vida dela estava do avesso,
porque ela não sabe por que a vida dela tá lascada, por que a saúde física dela tá lascada, por que o financeiro dela tá uma porcaria. E aí eu passei a mão no telefone da casa e eu mandei um áudio. Falei, tu lembra lá atrás que tu pediu pra mim fazer o axé pro Egum e tu não pagou? Ela falou, eu tô extremamente arrependida. E aí eu falei, hoje tu tá colhendo aquilo que tu plantou. Porque nenhuma entidade, nenhum orixá, nenhum quiumba, nenhum egum vai trabalhar de graça. Porque precisa da moeda de troca, que é o dinheiro. Sem dinheiro tu não faz nada. A religião é um comércio, sempre foi, sempre vai ser. Nós que trabalhamos com a transparência, com a veracidade, a gente que trabalha, a gente manda foto, a gente manda vídeo para o cliente em tempo real, tá? Então assim, ó, eu vou até mostrar para vocês um axé que eu tô fazendo. Não tá pronto, tá? Isso custa dinheiro, essa bacia africana. Ó, não tá pronto o axé. Eu tô começando a montar o axé, tá? Pra Mãe Oiá. Então, assim, tudo custa dinheiro. Vai a ave sacralizada ali depois. Então, assim, tudo custa dinheiro. Nada vem de graça, né? Tocar uma sineta, jogar um jogo de búzio, de graça não pode ser e nunca vai ser. Então, vamos ter um pouco mais de consciência e detalhe. O fim do ano já chegou. Os clientes, as pessoas que deixam tudo para a última hora, nós temos agenda para trabalho, para marcar uma consulta espiritual, uma orientação espiritual para você que precisa de um norte, que precisa de uma palavra, que precisa de um apoio, que precisa de um suporte, tá? O nosso WhatsApp está na descrição acima do nosso layout, tá? Então, assim, enganar a casa de religião, enganar o orixá, enganar a pombagira, enganar o Exu, enganar o Egum, enganar o Quiumba, vocês não sabem a maldição que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Se vocês devem casa de religião, paguem, porque vocês vão acabar com a vida de vocês, estar numa pendura lascada, porque eu já vi esse filme. Então vamos trabalhar com a veracidade, com a honestidade, honrando os nossos orixás, honrando a nossa ancestralidade, honrando os nossos guias espirituais que vão trabalhar ali naquele axé para nos dar um movimento, nos dar uma orientação, nos dar um norte. Só que não pense em vocês que é um passe de mágica. Um trabalho espiritual não vai mudar a tua realidade se você ficar de braço cruzado só esperando a força do axé. Não existe isso. Casa de religião nenhuma. Tocar um adijá, fazer a chamada do santo, do orixá, do Exu, da pombagira, só isso não basta. Eu preciso pagar aquele chão, eu preciso pagar aquela troca daquela oferenda, daquela sacralização. Então, enquanto vocês não entenderem isso, quantas casas de religião muitos de vocês já procuraram? O pai de santo bloqueou vocês, não mandou foto, não mandou vídeo. E vocês ficam assim, ó, de mãos atadas. E aí, quando nós trabalhamos com a veracidade, com a honestidade, a gente é chamado de golpista, de charlatão, de bandido, de estelionatário. Então, assim, tomem muito cuidado onde vocês procuram o axé, tá? Amarração amorosa é um dos trabalhos mais complexados de se fazer. Dá resposta, dá, mas nós precisamos entender o porquê muitas vezes o teu casamento ele acabou. Se é uma questão espiritual, se foi a sua parte que deixou a pessoa muito à vontade. Nem tudo se resume no espiritual, gente. Às vezes o teu casamento tá acabando porque você não tá comparecendo com a sua ação de homem, de mulher, sua compostura de marido, de mulher. Vocês estão deixando a desejar alguma coisa nas relações de vocês. Então, assim, vamos buscar dentro do sagrado, dentro da religião, pessoas que realmente estejam preparadas para fazer um axé.
Pessoas que realmente lidam com isso 24 horas, igual eu e tantos outros babás e as. Eu acordo respirando trabalho espiritual, eu durmo respirando o axé. Então, assim, essa é a minha verdade. Ó, isso aqui, mas de graça não é. Então, assim, eu vejo aí, assim, ó, pessoas, né, cobrando R$ 1.000 uma consulta de búzio, R$ 800 uma consulta de búzio, 1.200, 1.500, e vocês pagam. E aí a pessoa vai ver o jogo da pessoa, não bateu informação com nada. E vocês acabam acreditando nessas pessoas. Aí quando vai ver, vocês já gastaram dinheiro que podia o que não podia para fazer um axé. E na realidade aquele axé nem foi feito, porque vocês não receberam fotos e vídeos. É muito triste para nós que trabalhamos de forma honesta, íntegra, nos depararmos com estas questões e situações do qual nós entendemos. Eu, no meu caso, eu entendo que muitos de vocês já passaram por diversas mãos de axé. Vocês estão agoniados, frustrados, cansados, deprimidos. Então, assim, gente, vamos fazer o que precisa. Muitas vezes, mesmo a gente passando aquele ebó, fazendo aquele ebó, a pessoa ela precisa passar por aquela dor, precisa passar por aquela transformação. É o ano de Chapanã com Obá, né? Muitas coisas vão acontecer até o final do ano, muitas tragédias, né? Então, assim, não vamos deixar para o último minuto do segundo tempo para fazer os nossos rituais de proteção, de abertura de caminho, de desfazer demandas. O ano tá bem pesado, sim, abá. Então vamos ter esta consciência. E não é porque tu paga um axé de manhã, o axé vai ser feito de noite. Um prazo máximo que eu dou para realizar qualquer ritualística é um prazo de 72 horas. Eu preciso comprar ave, eu preciso comprar material, eu preciso executar, cozinhar coisa. Tudo isso custa dinheiro e tempo. Então não é tão simples quanto parece organizar uma casa de religião e ser do axé. Que a gente gasta muito o nosso tempo. E eu priorizo muito o meu tempo. Só que de graça eu não trabalho. Atender um búzio, um jogo de tarô, eu de graça não trabalho. Tá? Então vocês precisam entender que a espiritualidade é uma moeda de troca. E que nenhum pai e mãe de santo trabalha de graça. Tá? Então, assim, vamos nos organizar. E quando cair num jogo, o que precisa ser feito, sigam aquela orientação daquele babalorixá, daquela ialorixá, né? Que tem congruência naquela fala. Porque, gente, tá difícil fazer religião hoje em dia. Mesmo a gente fazendo tudo certo, a gente leva as pancadas da vida. Então, assim, não parcelo axé de jeito nenhum mais. Não parcelo. Quem quer, faz. Como diz Maria Padilha das Almas, quem tem as suas dores tem a sua pressa. Então, assim, vamos buscar no espiritual forças. Se com o espiritual cuidando já tá difícil, imagine a gente não cuidar, a gente não fazer por onde. Só que de graça não é, tá? O nosso WhatsApp tá na descrição acima do nosso layout. Eu vou ver se dá tempo de responder algumas perguntas, tá? Porque eu recebi inúmeras. Pai, sua bênção, como saber a contagem do meu orixá? Na minha goa, Bará, Ogum, Oiá, Odé, Otim, Obá, Ossanha, Chapanã, a conta é de 7, tá? Xangô, Oxum, Iemanjá e Oxalá, a conta é 8, tá? Sua bênção, babá. É possível um pai de santo interpretar um jogo de Ori por um momento difícil da vida? Claro que sim. Lembre-se que os médicos, os cirurgiões, com anos de estudo, conseguem cortar a perna errada, né?
Então, o sacerdote errar nos búzios é perfeitamente, muitas vezes, compreensível. Afinal, nós somos seres humanos, né? Então, somos passíveis de erros, né? Eu procuro, de fato, não errar, tá? Eu fico muito atento ali ao jogo. Sonhar que bati uma sineta na casinha de Exu, que pode ser. O sonho revela a necessidade de aproximação com o sagrado. É importante você se conectar ou se reconectar, tá bem? Sonhar com uma entidade, uma navalha que veio falar comigo e você foge com medo. O que significa? É um recado da espiritualidade, não é uma ameaça, mas é o chamado. O medo mostra resistência ao axé. Tu tem medo do espiritual por quê? Por que trabalhos negativos não pegam em algumas pessoas? Quem falou que não? Todo axé, toda movimentação de energia, movimentação de materiais ali, as intenções da pessoa pega sim. Em algum momento da vida vai pegar. O financeiro, o material, o amoroso, o casamento. Gostaria de ver o Senhor falar mais sobre espíritos obsessores e eguns, por favor. O egum, ele é um ancestral, né? Na nossa goa, no nosso batuque, o egum, ele pode ser usado tanto para coisa boa, tanto para coisa ruim. Tá? Espíritos obsessores é aqueles que a gente carrega já por natureza, né? Que vem com a nossa bagagem espiritual. Né? Muitas vezes as coisas da nossa vida não fluem porque nós estamos com o nosso obsessor do lado. A gente precisa enviar aquele obsessor, doutriná-lo para deixar ele de lado. O que faz a gente alimentar os obsessores perto de nós é o nosso ori, é a nossa cabeça negativa, a gente pensar sempre coisas negativas o tempo inteiro. Porque quando fizemos trabalhos para Daimon, ele tira tudo, parece que ficamos pior. Porque os Daimons, os demônios, nenhuma entidade, nenhum orixá é uma entidade, um espírito de barganha. Os Daimons, os demônios, a gente paga um preço muito alto, né? Não é que fica pior quando a gente faz um trabalho. Né? A energia de um Diamond, ela é mais energia mais densa, mais terra, mais chão. Precisa da matéria. Por isso que pactos, tratos e acordos espirituais não é para todo mundo. Nós precisamos da liberação, da ordem espiritual do maioral, para que aquela pessoa possa fazer um contrato, um acordo, até mesmo um pacto. Pacto não é para todo mundo. Mesmo que a gente faça pacto, você não vai ficar rica, milionária da noite para o dia. Você precisa continuar seguindo o teu rumo, acreditando nos teus sonhos e aumentando a tua prosperidade cada vez mais. A energia de um daimon, de um pacto, de um acordo, de um trato, ela é extremamente densa. Uma energia mais terra, mais chão, que lida com o nosso chakra básico, que é as nossas ações, é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia, a gente arregaçar as mangas, a gente em busca de prosperar, de querer sempre o melhor, de batalhar. Então, pactos, acordos e tratos espirituais para a prosperidade, nem todo mundo é aceito. Você precisa ver através de um oráculo, tá? De quimbanda, de preferência, para ver se você é aceito ou não. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não for aceito, você não é aceito. Simples assim. Tomem muito cuidado ao procurar esse tipo de ritual, tá? Do que adianta fazer um trabalho espiritual se não existe garantia alguma? Se nem de não morrer nós temos garantia, quem dirá mudar o destino de alguém, gente? Nenhum trabalho espiritual nunca foi garantia de nada. Depende do tempo, do merecimento de cada um, do caminho, do destino, da predestinação de cada um. Se fosse fácil, não teria tantos pais e mães de santo no mundo. Não teria tantos rituais assim pra gente executar, né? Então, vamos nos atentar. Sonhar que vê um assentamento de Ogum com espada no lado da nação. O que pode ser? O Ogum se mostra como protetor, tá? E abre realmente os caminhos, assim. Confie na força, tá? Dele para suas próprias batalhas do seu dia a dia.
Tá. Pai, o senhor pode falar sobre o fio de conta chamado alado? A palavra alado em Iorubá é alado ou alado, né? Se é assim que se pronuncia, tá? Que é o nome que é dado é, ao fio de conta Ileque, tá? Que simboliza realmente as conquistas e o poder. Além de representar os filhos de Orixá Xangô, tá? Porque ele, depois de um trabalho, se afastou. Isso existe? Existe. Às vezes a pessoa, você faz um adoçamento, a pessoa se afasta. Isso é normal de acontecer. Estou há meses tentando jogar com o senhor e não consigo. O que fazer? Eu não tenho uma agenda com milhares de jogos, mas existe uma seleção para que eu quero jogar, entende? E geralmente quem determina os selecionados são os orixás. Hoje em dia tá assim, na minha casa, na minha mão. É sobre isso. Para os líderes religiosos, cumpram a missão de vocês. Não espere o reconhecimento do cliente ou do filho de santo, tá? Pai, fiz um pacto com o pai de santo há 1 ano atrás. Minha vida só piorou. Não recebi foto e nem vídeo. O que fazer? Não faça nada. Se já tem mais de 1 ano, se tu já fez um pacto, não faça nada. A gente precisa marcar uma consulta para ver o que está acontecendo. Eu não tenho como te dar um veredito daquilo que supostamente não fora feito. E eu preciso entender o porquê ou para quê, tá? Fiz um acordo com o senhor há 1 ano atrás. Para Beelzebu, as coisas só estão fluindo. Obrigado. Eu quem o agradece. Eu acho que eu lembro de ti. Você estava num desespero. Acho que a sua empresa estava falindo, se eu não me engano. É alguma coisa com doce de festa? Me chama depois aí no particular, por favor. É tanta gente que eu não lembro, gente. Só agradecer os vídeos do Senhor tem sido de muita valia e esclarecimento. Adorando as perguntas e respostas. Sou eu quem agradece. Esse é o meu papel aqui, de orientar o maior número de pessoas para que vocês venham ter conhecimento e para quem não é de religião, para que vocês não caiam em golpes e contos do vigário, contos de Frozen, né, de Elsa, né, de Harry Potter, porque não existe. Trabalhos espirituais não é mágica, não tem tempo para dar resultado e não existe garantia alguma. Eu já deixo isso muito enfatizado aqui. Faz quem quer, né, pela fé, por acreditar, né? Então, vamos ter mais fé. A fé move montanhas para quem realmente tem fé e não acredita. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acreditam ou vocês têm fé? O que é a fé? Fé é eu acreditar no invisível, no inabalável. É eu acreditar piamente que aquilo é real, já é real. Por isso que muita gente não tem resultado, porque elas não acreditam. Elas não têm fé, perdoe-me. Elas só acreditam. Acreditar não é ter fé. Fé não é acreditar. Ou você tem fé, ou você tem fé, ou você tem fé, ou você não tem fé. Ponto. E vai do merecimento de cada um. O orixá, o exu, a pombagira, o daimon, ele só vai trabalhar na sua vida se eles verem realmente que você tem fé. E realmente tem fé, fé, fé. Do contrário, a resposta não virá, independente do valor do axé que você pague. Simples assim. Eu espero ter esclarecido mais algumas dúvidas de vocês por aqui. Que o orixá abençoe. Uma bela sexta-feira para todos. Vamos ao que viemos, porque temos que trabalhar, temos rituais a serem cumpridos. Me perguntaram se ainda tem vagas para pactos, acordos e tratos. Ainda temos pouquíssimas vagas.
Agende a sua consulta e vamos ver se você é o próximo a participar dessa abundância, dessa mesa riquíssima de detalhes e com tudo aquilo que é de melhor. A gente só recebe das entidades aquilo que a gente dá de melhor. Uma boa bebida, uma boa mesa. Então não pense vocês. Claro, e vocês fazerem a parte de vocês que te cabe para prosperar cada vez mais. Não existe você fazer um pacto, um acordo, um trato, porque você pagou e você tá aqui assim, ó, sentadinho na cadeira na zoninha de conforto. Não vai acontecer nada na sua vida se você não for atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. A espiritualidade, ela é um empurrão. A minha parte faço eu daqui. A parte de vocês, vocês têm que fazer daí também. Que isso fique muito claro e muito enfatizado aqui. Beijo no coração de todos. Um motumbá. Um axé e uma boa bênção a todos. Axé.